E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast. Não vou ouvir coletiva hoje, tá? Eu queria ouvir um pouquinho da coletiva do Diniz, mas o áudio da coletiva tava bem ruim, né? Tava não. Ah, né? Porque eu ia ouvir. Se for pra ouvir, tem que ouvir no canal da CBF, né? Porque a gente gosta de deixar o crédito aqui. E o áudio tá bem ruim, né? Como o jogo foi no Peru, acho que até para levar equipamento, para captação, não tava muito legal. Então não ficou bacana. Vai ficar difícil de ouvir aqui com vocês. Então vamos trazer apenas as notícias esportivas hoje. Não prometo que eu vou conseguir encurtar, até porque sempre quando eu falo que vou tentar encurtar, a gente se estende em alguma das discussões, né? Em algum dos debates. Bom, para resumir, o Brasil venceu a Bolívia, fora de casa, 1-0, mantém o 100% de aproveitamento. O jogo foi legal? Não, o jogo não foi legal. E aí já começa até algumas desculpas, né? Diz que o time estreou o gramado. Enfim, né? Enfim. Acho que assim, gente, primeira coisa, tá? Primeira coisa, quando o Diniz estreia, os... o Diniz é um cara que hoje, como o Abel Ferreira, ele gera sentimentos mistos, né? E ele acaba por criar seitas, né? As seitas pró-Diniz e as seitas anti-Diniz. Aliás, eu acho que tem muita gente que tem muita má vontade com o Diniz, mas isso é assunto para outra conversa, tá? Para outra discussão. Deixando os créditos ao GE, a gente vai passar por todas as notícias esportivas do dia. Notícia aqui da seleção brasileira por Caê Mota, tá? E bom, vamos ler alguns trechos da coletiva do Diniz, do que falou o Diniz na coletiva, e a gente fala do que. Quer dizer, eu vou falar do que eu achei do jogo, tá? Do que eu achei do jogo. Vamos embora. Primeiras aspas aqui. Fico satisfeito com o que apresentamos na soma dos dois jogos. No jogo de hoje, era uma atmosfera diferente de Belém, no Pará. A equipe teve que fazer 3 gols para valer um. Teve aquela margem mínima que demorou 8 minutos para não validar o gol. Aliás, o crédito negativo, o destaque. Crédito não, né? Destaque negativo é revisão que foi a lá futebol brasileiro. Não tivemos tanta fluência, estranhamos um pouco o gramado, o que facilitou a marcação e tivemos mais erros na parte técnica do que o normal. Muito pelo, muito pelo campo, em algumas tentando jogar. Nossa, aqui foi difícil, hein? Bom, tentou jogar de forma acelerada, mas acho que o saldo foi muito positivo. Foi um time que mereceu ganhar e em que pesem os erros de passes, tivemos muita posição desde o início da partida. Tá difícil aqui algumas aspas, tá? Peço perdão aqui, o português também não tá em dia. Mais aspas, última aspas aqui, para a gente encerrar, é algo que iremos refinar com o passar do tempo. Os jogadores vão entender, não precisa vir muita gente para fazer superioridade. É uma questão de ocupação de espaços, circular bem a bola. No segundo tempo, mais do que no primeiro, a gente tentou acelerar demais, não teve paciência para ir desmanchando a marcação aos poucos. Isso dificultou o nosso jogo também. Teve muito erro de passe, certamente pelo campo também. O gramado não é o que os jogadores estão acostumados. Mais uma vez citando o gramado, né? Era um campo bem diferente de Belém, que embora tivesse em boas condições, era diferente da Europa também. Então teve isso do gramado também. Ele fala isso do gramado tantas e tantas vezes. Pelo visto, na avaliação do Diniz, foi o fator mais preponderante, tá? Mais preponderante. Olha, vamos começar devagar, tá? Eu abri o podcast falando que, pô, tem muita gente que tem muita boa vontade com o Diniz e tem muita gente que tem muita má vontade com o Diniz. Isso é fato. A estreia causou euforia. Mas, não só aqui, mas em tantos programas esportivos, e não é nem que a galera quis ser anti-Diniz, ou quis ter má vontade com o Diniz. Era que o Brasil encarou em território nacional talvez a pior seleção do continente, junto com a Venezuela. Então era importante dar esse destaque, era importante colocar isso em pauta, porque o Brasil goleou a Bolívia, tá? E a Argentina venceu a Bolívia fora de casa, na altitude, por 3-0. Maior placar da história da seleção argentina jogando nos domínios bolivianos, né? Então, só para ilustrar que o time realmente era muito fraco, né? O time era realmente muito fraco. E o Brasil, jogando no Brasil,
conseguiu tomar um gol desse time. E a Argentina jogando na altitude não tomou. Não tô aqui que eu tô querendo dizer com isso nada. Eu querendo dizer absolutamente nada. Eu só estou colocando isso na mesa para que as pessoas tenham um pouco de cuidado. Se houve um excesso de euforia após o primeiro jogo, agora pode ser que haja um excesso de pessimismo após esse segundo jogo. Eu acho que não é nenhum nem outro. Volto a repetir, não vou voltar atrás. Gostei muito do que a gente viu da seleção brasileira no primeiro jogo. Foi uma pegada bem diferente daquilo que a gente viu do Tite, mas esse segundo jogo a gente não viu nada demais. O Diniz pode acreditar e ele acredita, né? Ele acredita, fala repetidamente sobre o gramado. É um fator relevante? Sim, mas não é o fator preponderante. Não é o fator preponderante. O que a gente viu nessa partida são várias coisas, uma somatória de várias coisas, né? É um trabalho que está começando. Os jogadores nos times europeus, eu vou usar o termo da moda, né? Eles jogam um jogo posicional, então eles ficam muito presos a uma posição de campo, a uma região do campo e na aplicação tática ofensiva e defensiva, jogar com bola e sem bola. A seleção do Diniz, o jogo do Diniz é uma pegada diferente, né? É um jogo de aproximação e ocupação de espaço. É diferente, tá? É diferente. Para você assimilar um jogo como esse, não é fácil. Se você está habituado com um outro tipo de jogo, apesar dos caras gostarem de jogar assim, eu imagino que todo mundo deva gostar, todos os jogadores de altíssimo nível, eles gostem de jogar o jogo do Diniz, não é algo fácil de assimilar, não é algo fácil de ser praticado. É difícil você sair daquela sua bolha de atuação. Pô, eu jogo na Europa assim, e eu tô acostumado com isso. Agora eu saio, venho para uma seleção brasileira e tenho que fazer uma parada muito diferente do que eu tô acostumado a fazer. Importante a gente destacar isso. Mas essa partida contra o Peru, ela, para mim, escancarou muitos problemas que o Diniz vai enfrentar provavelmente. Não é nem que eu ia falar muitos problemas do trabalho do Diniz. Não. Um problema que o Diniz vai ter como técnico da seleção brasileira. Pouquíssimo tempo de treinamento. Isso, por mais que a gente fala, pô, precisa ter sequência, precisa ter longevidade, o trabalho tem. Sim, mas o Brasil vai jogar quando agora de novo, né? Esses caras vão voltar a treinar com o Diniz quando agora? Então, assim, ele vai ter sempre pouquíssimo tempo para treinar, e aí os caras ficam 1 ou 2 semanas com o Diniz, treinam o jeito do Diniz, que vai ser o quê? 1 ou 2, 3, 4 dias no máximo. O resto é vídeo, né? É palestra, e eles voltam para a Europa e voltam a jogar daquela forma. Então, eu tenho uma preocupação. Eu tenho uma preocupação de se vai dar tempo de assimilar. Porque, por mais que o Diniz fique um ciclo inteiro de Copa, ele vai ter pouquíssimo tempo de treinar e extrair o máximo desses jogadores. E ele vai ter que fazer esses caras assimilarem um jeito de jogar que eles não estão habituados, que eles não estão acostumados. Tá? Então, gostei do primeiro jogo. Foi um jogo divertido, foi entretenimento, sim, mas um adversário muito fraco. Quando você pega um adversário mais qualificado, e de novo, a gente pode. Vamos colocar a questão do gramado. Gramado ruim, tá bom. Vou dar uma moral pro Diniz. Gramado uma merda, tá. Mesmo assim, cara, quando você pega um adversário mais organizado, mais ajustado, uma equipe taticamente com mais refino técnico, a seleção já enfrentou dificuldade. E estamos falando do Peru. Estamos falando do Peru. Então, o próximo adversário do Brasil, não sei quando vai ser, mas na próxima convocação vai ser o Uruguai. Vai ser uma parada mais difícil. Eu acho que o Diniz não tem que se ater a números, como o Tite ele precisava se ater a números, né? Precisava vencer sempre, precisava não tomar gols, né? Eu acho que o Diniz não tem que se ater a isso. O Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo e, para mim, eu não tenho vaidade nenhuma. Eu não acho que o Brasil precisa se classificar em primeiro, como vem acontecendo nas últimas Copas. Pode se classificar em quinto, se quiser. Para mim, pouco importa. Pouco importa. O Brasil vai classificar. Então, acho que o trabalho do Diniz, ele não tem que
ficar nessa preocupação de vou agradar, não vou agradar, ele tem que tentar fazer os jogadores absorverem o máximo. E mesmo se perderem alguns jogos, se conseguir praticar um pouquinho, chegar perto daquilo que o Diniz pensa da seleção brasileira, eu acho que é um ponto positivo. É um ponto positivo que aí sim a gente vai conseguir ter a real noção se o trabalho do Diniz vai dar certo ou não na seleção brasileira. Hoje é prematuro. Primeiro jogo para mim não valeu. Eu acho que houve um excesso de otimismo. Esse jogo eu vou ver muito excesso, eu vou ver um excesso bizarro de pessimismo. Mas é preciso tempo, né? É preciso tempo, é preciso maturar essa ideia. Agora sim, uma coisa que eu quero chamar a atenção, e é uma coisa que me desagradou muito. Uma coisa que me desagradou muito. O Diniz, ele vem se mostrando um treinador resenha, um treinador corporativista. O Tite era assim. O Tite era assim. Para você ser técnico, você tem que ser técnico. Ele tira o Richarlison, que não estava bem no jogo. Sim, é verdade. O Richarlison não estava. Mas ele tira o Richarlison, ele queima o atleta, na minha opinião, num jogo em que o meio-campo do Brasil não estava funcionando. E aí ele coloca o Gabriel Jesus, que também não faz nada. Não faz nada. Porque jogou mal também, como o resto da equipe. Mas porque o meio-campo não estava funcionando. E o Diniz bancou, trocou só o Richarlison. O Diniz bancou aquele time que estava jogando mal, praticamente a partida inteira. Fez o gol? Fez. Parabéns. Eu bato palma, aplaudo, legal. É sempre bom vencer. Não importa como, a gente tem que ser resultadista às vezes, concordo. Dizem que foi uma bola parada bem treinada pelo Diniz, qualidade do Neymar, qualidade do Marquinhos. Show de bola. Show de bola. Mas se era para manter todo mundo, então manter o Richarlison, porque a bola não chegava nele. Isso ficou evidente quando entra o Gabriel Jesus. Tá? Então, a gente fala que o Diniz é um cara que sabe trabalhar os atletas. Ali eu acho que faltou sensibilidade, não só sensibilidade, faltou ambição, faltou visão de jogo, porque aí ele pega e coloca o Rafael Veiga nos acréscimos do segundo tempo. Cara, isso é uma esculhambação para mim. Isso é uma esculhambação com o atleta. Isso é uma escolha. Não, não é nem que eu queria que o Veiga entrasse. Eu acompanhei algumas transmissões, eu sempre acompanho mais de uma. E eu vi os caras falando, pô, põe o Veiga, né? Tenta uma coisa diferente, porque o Veiga vai ter o chute de fora da área, pelo menos, que não sei o que. Eu tava assim, cara, ou põe o Veiga, ou não põe. Ou não põe. Se vai seguir com esse time, já queimou o Richarlison mesmo, né? Já fez, na minha opinião, fez uma sacanagem com o Richarlison. E você pode falar, pô, o Richarlison tá mal, você tá puxando o saco do Richarlison. Não estou puxando o saco do Richarlison. Não estou. Eu gosto muito dele. Acho ele um personagem que faz muito bem pro futebol. É um cara muito boa gente, tá numa fase horrível, tá jogando mal. Concordo com tudo isso. Agora, o time inteiro jogou mal. A bola não chegava para ele. Quando entra o Gabriel Jesus, fica evidente que o meio-campo não funcionava. Então, se vai manter o time, se você vai ser o resenhão, se você vai ser o corporativista, vai manter esses caras mesmo? Você quer puxar o saco desses caras? Já que foram eles que te contrataram, você vai deixar eles lá? Então não põe o Veiga nos acréscimos, cara. Assim, eu acho que é um desrespeito com o atleta, é um desrespeito com os outros companheiros, é um desrespeito com o torcedor, é um desrespeito com o Palmeiras. Ele tira um atleta do Palmeiras para falar que, jogou 2 minutos contra o Peru, né? Cara, assim, eu começo a ver nessa postura do Diniz, na famosa gestão do elenco, o jogo dentro de campo é diferente. E aí a gente não pode falar muita coisa ainda. Não dá para falar porque o trabalho ainda tem que se consolidar. Agora, no extracampo, no extracampo, na forma como ele gerencia os jogadores, eu tô vendo mais do mesmo. Eu não tô vendo um fato novo. Eu não estou vendo algo diferente. Ah, você pode até falar, mas o Scaloni na Argentina, ele é resenhão também. Ele é amigo dos jogadores. O Scaloni mudou a escalação da Argentina várias vezes ao longo da Copa. O Scaloni não é, ele pode ser resenhão entre os atletas, mas ele tirou quem precisava tirar, ele colocou quem precisava colocar. Muda de jogo para jogo. De jogo para jogo. O Diniz repete a escalação, o time vai muito mal,
O gramado podia estar uma merda? Podia estar uma merda, mas o time jogou nada. O time não jogou nada, na minha opinião. O time não jogou nada. Quando você pega um adversário com mais qualidade, que é onde você vai medir melhor o seu trabalho, para mim não fico, eu não tiro a conclusão de que o trabalho é ruim, eu tiro a conclusão de que o trabalho vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Agora, dentro de campo não dá para medir. Eu acho que tem que seguir, o trabalho tem que continuar, mantém o cara aí até que de fato for acontecer o Carlo Ancelotti. Eu só acho que assim, pelo comportamento do Diniz, de ficar vendo um jogo ruim e não fazer nada, porque ele é refém dos atletas. Para mim ficou evidente nesse jogo que ele é refém. Ele foi escolhido pelos atletas e ele é um resenhão, né? Ele é um resenhão. Faz aquela preleção bonita, grita, legal, mas na hora do vamos ver, na hora de mexer o jogo, na hora de fazer, proporcionar um fato novo no jogo, ele não fez isso. Ele só queimou um atleta, né? Ele só queimou um atleta, o mais fragilizado. O resto ele não teve coragem para fazer, na minha opinião. Não é que ele estava esperando ou que ele estava confiando que alguma coisa ia acontecer. Ele não teve coragem para fazer. Então, isso para mim é uma continuidade do trabalho do Tite. Eu não sei se o Ancelotti vem, mas por esse segundo jogo, eu prefiro que venha o Ancelotti. Vai ser uma retomada ao perfil do jogo do Tite, o jogo posicional, que muita gente não gosta. Tem muita gente querendo ver o resgate da seleção brasileira com toque de bola, né? Um jogo mais entretenimento, mesmo que não ganhe nada. Eu quero. Eu confesso a você que como torcedor eu quero. Como torcedor eu quero. Mas eu não quero ver mais do mesmo em relação à gestão dos jogadores. Eu quero que chegue na seleção um cara que vai bancar as suas convicções, independentemente do jogador que lá estiver. O que a gente viu foi uma repetição das mesmas coisas que o Tite fazia. Convoca jogadores, desfalca os jogadores de times brasileiros e ele colocou, na minha opinião, ele pode negar, tudo bem, ele pode até negar, mas o que ele fez no final do jogo ao colocar o Veiga, para mim não se faz. Eu volto a repetir, é uma falta de respeito com o torcedor, é uma falta de respeito com os companheiros, né, que lá estão, uma falta de respeito principalmente com o Veiga, que foi lá seguir um sonho, uma falta de respeito com o Palmeiras. E não só o Palmeiras, eu cito o Palmeiras porque o Veiga foi o cara que mais me chamou a atenção. Porque ao longo da transmissão eu ouvi muita gente pedindo, né? Pô, põe o Veiga, a bola não tá chegando no atacante. Põe o Veiga, tenta mudar alguma coisa. Um fato novo. Que já não tá funcionando mesmo. Os caras que estão lá, tecnicamente, são melhores que o Veiga, sim. Mas já não tá funcionando. Põe um cara que tá acostumado a jogar em gramado ruim. Ele vai ter o chute de fora da área. Ele vai tentar. E eu aqui, cara, eu não consegui por essa linha. Eu falei, cara, pra mim é assim. Ou ele não põe o Veiga, deixa o Veiga descansando, né? Legal, você veio aqui, vestiu a camisa da amarelinha de novo, show de bola, né? Você pode voltar aqui, você pode voltar, mas você vai esquentar banco. Tudo bem. Você não põe o cara, ou você põe o cara no meio do segundo tempo. Ele pôs o Veiga nos acréscimos do segundo tempo, cara. Ele pôs o Veiga nos acréscimos do segundo tempo. Então, eu não tenho nenhuma condição de analisar o trabalho do Diniz dentro de campo. Não tem como, gente. Não tem como. O que a gente viu contra a Bolívia, um time muito fraco, o time jogou bem, sim, se comportou legal. Eu acho que foi empurrado também pelo calor do torcedor e todas as coisas aconteceram de uma forma positiva. Fora de casa, Peru, clima diferente, gramado diferente, seleção mais organizada, jogadores mais qualificados, ok? O que isso quer dizer? Que o trabalho é ruim? Não, quer dizer que o trabalho começou apenas. O trabalho apenas começou. Agora, fora de campo, na gestão dos atletas, eu vejo uma continuidade do trabalho do Tite e uma continuidade dos mesmos erros do Tite. É um treinador que ele é refém, e se não é refém dos atletas, é o famoso resenhão, né? Ele não quer se indispor com ninguém, coloca o Veiga aí no final do jogo, só para falar que eu coloquei, né? Para depois não vir reclamar que convocou, desfalcou nosso time, né? Não, coloquei, ó, eu coloquei o Veiga.
Eu acho que é muito pior fazer o que você fez do que fazer o que o Diniz fez do que deixar o cara esquentando o banco, né? Porque ele podia vir com a justificativa de que, olha, o jogo estava muito difícil mesmo. Eu não queria. Deixei até o Veiga no banco para blindar ele, né? Porque depois eu coloco o cara, o jogo estava complicado, fica um negócio meio maçante, o torcedor pega no pé, então eu preferi deixar ele no banco até para poupar o atleta, né? Ele foi mal duas vezes. Nas substituições, na minha opinião, que é o que eu falei, ou ele faz substituição ou termina o jogo com os caras que entraram. Já que não é para substituir, termina com esses caras. E com a substituição principalmente do Pombo, do Richarlison, que eu volto a repetir, não vinha fazendo um grande jogo, não vinha. E ninguém estava fazendo um grande jogo. A bola não chegava para ele, como não chegou para o Gabriel Jesus. E aí ele queima também o Jesus, né? Ele queima, todo respeito, obviamente, né? Jesus, JC. Ele queima o Jesus também, que entra em campo e o torcedor começa a pegar no pé. Jesus já deu na seleção, né? Ele queima dois atletas, ele teve a façanha de queimar dois atletas numa tacada só, ele desrespeita os dois atletas, joga o torcedor contra os dois atletas e ainda queima substituições para falar que fez, né? Ah, não, fiz, coloquei sim, né? Enfim, eu volto a repetir, eu desejo muito sucesso, mas pelo que eu vi na gestão do elenco, eu ainda quero o Ancelotti. Essa continuidade dessa gestão do elenco, da forma como o Diniz conduziu nesses dois jogos, eu acho que ela é danosa para a seleção brasileira. Você tem que ser capaz de fazer o que o Deschamps fez numa final de Copa do Mundo. O Griezmann tá mal, um dos principais jogadores da França, eu vou tirar, cara. Eu não quero. É uma final de Copa do Mundo. Ele tirou o Griezmann. E quase buscou a Copa do Mundo. E quase conseguiu buscar a Copa do Mundo. O Diniz não faria isso. O Tite não faria isso. São dois atletas que têm medo de fazer isso. Então, por esses dois jogos, já me passou a mensagem que assim, ele foi contratado pelos jogadores, como aconteceu com o São Paulo. Ele não vai se indispor com os jogadores. É um resenhão. E isso, por mais que eu goste de ver o Brasil jogando como jogou contra a Bolívia, eu não quero ver o Brasil passar mais um ciclo de Copa do Mundo com um treinador resenhão. Se for para ter um treinador resenhão, chama o tiozão do churrasco, deixa ele lá, o cara vai contar piada todo jogo e os jogadores se viram. Né? Se é para ter um tiozão do churrasco no banco, então traz um tiozão do churrasco de verdade, porque pelo menos ele vai fazer um churrasco para a galera e não vai ficar, né, pagando de boa praça, tá? É isso aqui, ó. E com todo respeito máximo ao Diniz. Respeito máximo ao Diniz. E eu confesso a vocês que eu me exaltei um pouquinho após o primeiro jogo. Me exaltei um pouquinho. Mas esse jogo é importante para pôr a gente de volta para a realidade, de que dentro de campo é um trabalho que está começando. E ele precisa ter tempo. Agora, fora de campo, é mais do mesmo. Desde já da polêmica do Antony, se omitindo de falar sobre o assunto, né? Omisso. É omisso. Quando você não fala, você é omisso. E se você é omisso, você é conivente. Talvez é muito pior do que você declaradamente falar que é a favor ou contra. Porque quem cala consente, né? É aquela velha história. Enfim, já começou muito mal. Modus operandi do Tite. Lamentavelmente, tá? Lamentavelmente. E a gente já viu o resultado disso com o Tite. Isso não vai levar a lugar nenhum. Porque no momento em que você precisar mudar uma partida, ele vai olhar pro. Pô, mas eu não vou tirar o Rodrigo. Pô, mas eu não vou tirar o Bruno Guimarães. Ele é meu queridinho. Ele é meu protegido. Ah, vou tirar o Richarlison. Ele já tá queimado mesmo. Vou pôr outro queimado com a torcida. Vou pôr o Gabriel Jesus. Né? E eu vou me blindar. Eu vou blindar o Casemiro. Eu vou blindar o Marquinhos. Eu vou blindar o Neymar. Eu vou blindar o Bruno Guimarães, né? Não é uma questão de blindar ou não, gente. É uma questão de o jogo precisa de um fato novo. É só isso. Você quer ganhar o jogo? E ganhou. Tudo bem, ganhou. Ganhou. Uma jogada ensaiada que, segundo eu ouvi de alguns jornalistas, foi treinada pelo Diniz. Ótimo, mérito. Mas se é para ganhar jogo com bolas ensaiadas, é mais do mesmo. É seleção do Tite.
é a seleção do Ancelotti. Então, eu volto a repetir. Quero ver mais do trabalho do Diniz. Quero sim ver mais do trabalho do Fernando Diniz. Mas a seleção brasileira hoje, ela precisa de um comandante. Ela não precisa de um resenhão. Se for para ter um resenhão, é como eu falei, chama o tiozão do churrasco. Porque pelo menos ele vai fazer churrasco pros caras, né? É isso, gente, ó. Gente, aqui nada contra o profissional. Eu acho que tem que trabalhar. Foram aprendizados importantes. Para mim, pouco importa se vai perder do Uruguai ou não o próximo jogo. Eu, de verdade, não ter. Se o Brasil perder do Uruguai de 3-0, mas jogar o jogo do Diniz, toque de bola, ameaçando o tempo inteiro, empurrando o adversário, né? Bola chegando no Richarlison o tempo inteiro, cara, show de bola. Show de bola. 3-0 aconteceu, mas são ajustes que são ajustes que o Diniz vai fazer ao longo do tempo. Agora ele teve neste jogo os melhores atletas, né? E não conseguiu ter uma perspicácia ou a coragem ou a leitura de jogo de trocar uma peça por outra para de repente mudar um pouco o jogo, né? Vamos ver, cara. Vamos ver. Porque é aquilo que eu falo, os atletas que ele convocou do Brasil são os melhores da posição? Não são. Não adianta a gente falar que, não, os caras são os melhores da posição. Não, eles não são os melhores da posição. A gente tem que ser honesto com o torcedor, né? Longe disso. Longe disso. Mas agora, assim, você tem, por exemplo, do próprio time dele, do próprio time que ele é treinador, né? Do time dele, não. O próprio time que ele é treinador. O Fluminense, né? O Fluminense. Por que não tentar algo diferente? Um atleta que conhece a sua forma de trabalhar, um atleta que está adaptado a gramados ruins, né? E aqui eu não estou nem falando do Veiga. Enfim, tá, gente? É isso sobre o jogo em si, é isso que eu tinha para falar. Vamos embora, que o Marquinhos enaltece a agressividade do Brasil. Vai ser a cara da seleção. Se essa é a cara da seleção que o Marquinhos. A gente tem que saber procurar o resultado independentemente da maneira que o adversário joga. Eu concordo com o Marquinhos. Concordo com o Marquinhos. Os campeões do mundo sempre fazem um jogo ruim. A Argentina perdeu o primeiro jogo contra a Arábia Saudita na última Copa. Os campeões do mundo sempre fazem jogos ruins. Tirando talvez o Brasil de 2002, eu acho que todas as outras as campeões recentes, desde, sei lá, eu tenho memória, tá? Eu tenho memória, desde 94, por aí, 90, sei lá. Todas as campeões do mundo passaram por maus perrengues. O Brasil de 94 passou perrengue. A França de 98, ixi, só sobrou na final, mas aquela França tomou um perrengue do caramba. 2002 o Brasil não passou perrengue nenhum. Teve jogos difíceis, mas eu acho que talvez o jogo da Inglaterra, né, que sai atrás, mas quem jogou disse que o jogo contra a Bélgica foi o maior perrengue de todos. Mas eu não acho que assim, o Brasil por muitas vezes flertou com a eliminação. Em 2002 o Brasil em nenhum momento, na minha opinião, flertou com a eliminação. Em nenhum momento. Aí você pega 2006, a Itália. Poxa, teve umas oitavas de final com a Austrália, cara. Um pênalti mandrake marcado no final. Os caras garfaram a Austrália, né? Uma das melhores gerações australianas. Não ia longe, obviamente. Nem acho que a Austrália passaria nas penalidades. Mas garfaram legal ali, né? A Itália flertou muito com a eliminação nas oitavas de final contra a Austrália. 2010. O famoso tic-tac espanhol. Mas passou por maus bocados ao longo daquela Copa também, a Espanha. A França não, a Alemanha de 2014, que foi a Copa do 7-1, dolorosa pra gente, teve um jogo contra a Argélia que foi pavoroso. Teve um jogo contra a Argélia que foi simplesmente qualquer parada daquela Alemanha, né? Então, por isso que eu falo assim, todas as campeões do mundo sempre, olha,
passaram por um perrengue e flertaram com a eliminação. Então você tem que saber ganhar jogos difíceis. Concordo isso com o Marquinhos. Agora falar que vai ser a cara da seleção, essa vai ser a cara da seleção. A gente tem um jogo muito agressivo. O professor insiste muito nisso. A gente tem um jogo muito agressivo. Cara, assim, confesso a vocês que eu, eu acho que eu tô ficando maluco, cara. Eu acho que eu estou ficando maluco. Eu não sei, cara. Eu não entendi muito bem. Eu acho que eu tô um pouco dissociado da realidade. Só pode ser isso. Eu acho que eu tô um pouco desconexo. Talvez eu esteja vivendo no multiverso. Talvez, tá? Não sei vocês. Eu acho que eu talvez esteja vivendo um multiverso. Porque, cara, do jeito que o Marquinhos fala aqui, meu Deus, né? Meu Deus, parece que o Brasil foi implacável, amassou até a última gota, né? Olha, se essa é a seleção que o Marquinhos quer, é mais uma. Gente, é melhor nem acompanhar mais a seleção brasileira, que esse ciclo de Copa do Mundo com esse time não vai acontecer nada, né? Se essa é a cara da seleção, enfim, né? Enfim, cada um sabe o que quer. Cada um sabe o que quer. Eu queria ser campeão, mas do jeito que tá, né? Do jeito que tá, vambora. Aqui sobre o Richarlison, falou que vai buscar ajuda psicológica, hein? Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro. Dentro de campo sou um cara feliz, de equipe, tento ajudar o máximo possível. Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Creio que essa parte é um pouco do lado extracampo, que acabou me atrapalhando. Mesmo você querendo fazer as coisas certas, acaba dando errado. Vou continuar focado no clube, a tempestade já passou. Passei por um momento turbulento nesses últimos 5 meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. As pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir. Tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecer novamente, tá? Aqui falou sobre um momento triste, né, no banco, no jogo contra a Bolívia. Aquele momento triste não foi nem por ter jogado mal. E é o que a gente falou aqui, e é o que eu vi em muitos noticiários esportivos. Não é nem pelo jogo, é pelo que ele tá passando, né? A meu ver, não fiz uma má partida em Belém, eu também acho que não. Foi mais um desabafo pelas coisas que vinham acontecendo fora. Para mim foi mais ou menos isso. Ali foi um, ele deu uma extravasada mesmo, né, diz as coisas, cara, ele, pô, o Richardson é um cara que para mim, de todos os caras da seleção brasileira, com todo respeito a todos, o Richardson para mim é o único cara da seleção brasileira que me passa verdade, verdade. É o único cara que não tá nem aí com a assessoria de imprensa, ele fala o que ele quer falar, às vezes causa polêmica, ele é verdadeiro em todas, não que os outros não sejam, mas os outros estão eles passam umas 10 vezes no filtro da assessoria de imprensa. O Richardson passa pelas mesmas 10 filtros, mas na hora que ele vai falar, ele é autêntico. Ele tira o filtro mesmo. Ele é autêntico, né? Então, para mim, de todos os caras da seleção brasileira, com todo respeito a todos, não estou aqui questionando o caráter e nem quanto cada um trabalha, mas para mim o Richarlison é o que me passa mais verdade, por isso que eu gosto muito dele. Por isso que eu gosto muito dele, tá? E torço muito, sim. Tá num mau momento, talvez não mereça ser convocado de novo, tecnicamente, concordo com tudo que todo mundo pode falar, mas torço muito. Torço muito pelo atleta porque é um cara bom de bola, na minha opinião. Tem gente que fala que ele é pé de rato, né? É um cara bom de bola, é um cara assim, de uma personalidade única, né? Muito gente boa. Cara, assim, ele quando ele dá entrevista, ele parece que ele é seu amigo. Parece que ele é seu amigo, né? É impressionante. Vou voltar para a Inglaterra e buscar ajuda psicológica de um psicólogo para trabalhar a mente. Tá? E se ele conseguir ajustar o Richarlison forte mentalmente, eu só espero que ele não perca a irreverência. Essa irreverência. Ele pode não ser o melhor camisa 9 para o momento,
tecnicamente falando, nem decisivamente falando, ser um cara decisivo, mas torço muito para que ele reencontre aí os eixos, né? E que ele possa praticar um bom futebol, que o leve de volta à seleção. Eu sempre vou torcer por um atleta como. Volto a repetir, só espero que ele não perca a irreverência, tá? Que sobre. Aqui eu queria deixar um destaque, porque a Argentina venceu a Bolívia por 3-0 na altitude, né? E o Di Maria, um dos principais jogadores da seleção argentina, e ele é psicológico, né? Ele mandou uma frase aqui importante. Você pode sentir isso, mas eu digo que é psicológico e nada mais. Estou muito feliz, a equipe merecia uma vitória como essa e não sofremos nenhum gol, o que foi importante. Aqui eu acho que o Di Maria ele foi um pouquinho além, né? Ele se exaltou um pouquinho mais, ele tá um pouquinho emocionado. Não é só psicológico. A altitude tem um efeito relevante, né? E cada jogador e cada pessoa sente de uma forma diferente. Isso é muito único, né? Isso é muito único. O Di Maria muito provavelmente não sente nada. Tem um fator aspecto psicológico muito forte, tem um componente psicológico muito forte, muito relevante, porque a partir do momento em que você começa a sentir falta de ar, que é comum na altitude, isso te afeta mentalmente. É menos oxigênio no sangue, você dá um pique, você puxa o ar não vem, isso mexe com o seu psicológico. Então, eu concordo que tem um componente psicológico muito relevante, talvez 50% da questão da altitude seja um aspecto psicológico. Agora não é só isso, né? Mas eu só queria, eu trouxe a notícia em destaque porque tem gente que fala que jogar na altitude, isso é doping, né? Isso é doping. Assim, essa é uma das coisas mais, com todo o respeito a todo mundo, mas falar que jogar na altitude é doping, para mim é uma das maiores aberrações. Porque tem um efeito relevante? Sim, tem. Mas tem um efeito inverso. Quem sai da altitude e joga no nível do mar, existem mudanças fisiológicas importantes também, tá? Você acha que só sente quem joga na altitude? O inverso é importante. E você jogar, e é curioso, né? Porque quem fala isso, aí você fala assim: mas você jogar num calor de 40 graus também é doping. Não, isso aí não é doping. Como assim? Como assim? Você joga na altitude, é doping. E aí você joga. Você tá jogando no sul do país, em Porto Alegre, 15 graus, você vai jogar em como é que é? Em Fortaleza, no Ceará, fazendo 40 graus. Isso é doping também, não? Não estou dizendo que é, eu não concordo. Eu só estou falando que assim, se você vai seguir a mesma teoria de que você sai de uma condição fisiológica e vai para outra, onde você vai passar mal, onde você também vai sentir falta de ar, porque está muito calor, onde você vai suar que nem maluco. Isso vai ter um componente, vai ter um peso psicológico para você muito relevante, muito importante. Isso também é doping, então, não? E eu não acho, tá, gente? Não é isso que eu estou falando, não. Para mim, cada um tem que jogar onde quer jogar. Cada um tem que jogar onde quer jogar. Mas ali é injusto, tal. Gente, os caras vão convocar atletas da Bolívia, né, que eles podem convocar só atletas locais. De repente, vou convocar só atletas locais que estão acostumados à altitude. Sim, mas a qualidade técnica cai muito, né? A qualidade técnica cai absurdamente. Então sempre vai ter esse problema. Se aparecer um atleta boliviano fora de série, ele não vai conseguir jogar. O peso dele vai ser o mesmo, porque ele vai estar na Europa e aí ele vai para La Paz se preparar para um jogo de eliminatória, ele vai sentir. E é muito pior, né? Dizem que isso é muito pior. Quando você fica muito tempo, o correto para você sentir menos altitude é você chega ali, poucas horas do jogo, joga, intervalo, cilindro de oxigênio, volta pro segundo tempo, faz o jogo e taca ali pau e vai embora. Depois você vai embora, né? Então é muito pior, né? Enfim, eu só trago essa informação aqui porque a gente ouve essas barbaridades, com todo respeito, isso para mim é uma barbaridade, né? É uma barbaridade. Para mim é desrespeito, beira o desrespeito.
Eu trago a informação porque um atleta de apenas 35 anos, que é o Di Maria, que é o Ángel Di Maria, ele vem e fala que a altitude é psicológica, né? Então, para quem acha que a altitude ainda é um doping, então para você sair do... O Fortaleza, que está jogando num calor de mais de 30 graus, vai jogar em Porto Alegre fazendo menos 10, isso é doping. É a mesma coisa. Você está saindo de uma condição fisiológica que seu corpo está adaptado. Ou não? A chance de lesão é maior por causa do frio, você pode ter contratura muscular, porque seu músculo não está acostumado, né? Então tem uma série de coisas que também são relevantes, né? É curioso. É curioso. Você ter o doping seletivo, enfim, né? Não vou falar o que eu quero falar. Fica só o convite para vocês. Que prejudica, que não é legal. Eu concordo com tudo. Concordo que prejudica. Agora, falar que é doping, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vambora, vamos com uma notícia esportiva. O Manchester United fechou o maior, né? Maior e melhor, né? Maior patrocínio master da história, tá? Fechou aqui um contrato com a Snapdragon, né? Que é uma empresa que, se o seu nome não é estranho, os chips de celular são da Snapdragon. Negociação gira em torno de 80 milhões de dólares. Eu falo de reais, né? De reais está aqui na conversão da matéria, né? 80 milhões de dólares por ano, hein? Por ano. O Real Madrid tinha conseguido com a Emirates 75. Era o maior até então. Então você vê que o Manchester United pode não estar vivendo seus tempos áureos, mas é uma camisa extremamente valiosa ainda, hein? Ainda é uma camisa muito valiosa. Tá, vamos embora, vamos para encerrar. Só uma notícia que agrada a gestão gremista, mas deve deixar o Renato Portaluppi maluco, né? O Grêmio tá perto aí de fechar a venda do Bitelo, jogador muito importante nessa equipe do Grêmio, próximo de confirmar a venda do Bitelo ao Dínamo de Moscou por 10 milhões de euros. Uma grana muito generosa, 53 milhões de reais. O Grêmio fica próximo aí de bater a sua meta, mas é um jogador muito relevante, cara. É um jogador muito importante nessa equipe do Grêmio, nesse mecanismo do Grêmio. O Grêmio que sonha aí em correr, em buscar, correr atrás do Botafogo, ir em busca desse título brasileiro que está muito difícil. Perder um jogador como o Bitelo dificulta ainda mais, hein? Dificulta muito, mas dificulta muito, tá? Enfim, gente, ó, essas eram as notícias do dia. Ó, eu falei que era eu ia tentar encurtar, mas não deu, né? A gente se delongou aqui na discussão da altitude, na questão da seleção brasileira. Então, para encerrar, os jogos do dia. Jogos do dia, duelo de rubro-negros, a volta do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo, hein? O único jogo do São Paulo antes da final da Copa do Brasil, se eu não me engano, né? É isso? Se eu não estou enganado, é isso, né? Fase de preparação, o Inter que joga em casa, que busca reencontrar. Reencontrar não, né? Que o Cudê ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, que busca conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o comando do Eduardo Cudê. E aqui a gente vai ver do outro lado o outro time que joga a final da Copa do Brasil, né? O Flamengo, como é que vai se portar diante desse Atlético Paranaense? Jogando como mandante, tá jogando no Rio. Agora sim, encerro. Gente, vamos acompanhar um pouquinho desses dois jogos, porque são jogos importantes para a gente ter meio que o gostinho, né? Uma prévia do que esperar tanto do Flamengo quanto do São Paulo na disputa da final da Copa do Brasil, tá? Encerro por hoje. Ótima quinta-feira não. Ótima quarta-feira de jogo, né? Quarta-feira, estou perdido no tempo aqui. Quarta-feira, tá? Ótima quarta-feira de jogos, vocês torcedores. Espero que os seus times ganhem, né? E amanhã a gente volta um pouco, a gente volta para comentar um pouco os dois jogos e ouvir uma das coletivas. Agora sim, Céu, muito obrigado, um forte abraço e até amanhã. Tchau.